Vamos então ver se a gente consegue fechar hoje essa parte da questão do plano de governo, tá bom? Lembrando que falar sobre plano de governo para nós, falar de plano de governo para nós é estranho, né? Que quando se fala de plano de governo, a gente pensa logo lá no governo e a gente acha que para a gente isso não vale ou isso não conta. Mas se você entender e falar, eu quero ter o meu plano de governo, nada te impede. E quando se fala de plano de governo, dê o nome que você quiser. Você pode chamar de planejamento pessoal, projeto de vida. E aí você vai pegando. O grande segredo é você entender. E isso aqui, gente, é um segredo. É um segredo. É você entender que a sua vida é separada por áreas. Se você, vou reformular minha fala, enquanto você não separar ou dividir a sua vida por áreas, você sempre terá muitos problemas para resolver ou muito peso, muita carga, muita dificuldade de fazer as coisas. Aí vai dar aquele cansaço, vai dar aquela falta de energia, vai baixar a energia. Por quê? Se você tem 12 áreas básicas, entre outras, eu gosto de destacar as principais são 12: espiritual, emocional, sentimental, conjugal, familiar, financeira e por aí vai. Imagine tudo isso junto na sua cabeça. Imagine você falando, ai, pastor, eu tô com problema financeiro, eu tô com problema conjugal, eu tô com problema na família, eu tô com problema. Aí você não vai aguentar nunca. Nem eu aguentaria esse peso. Se eu não entender que eu tenho minha vida, e aí eu tenho uma área, que é a área ministerial, 13. Se eu não separar a área ministerial da minha área conjugal e da minha área familiar, eu vou pegar os problemas ministeriais e vou jogar na minha vida pessoal. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? Imagine o peso que eu não ia carregar. Imagine os problemas, que é o que acontece com boa parte da liderança cristã. Eles misturam tudo. Eles misturam e aí fica muito pesado a vida. Porque você já tem seus problemas, tem suas cargas, tem questões para resolver diversas na sua vida, questões pessoais, compromissos, questões de cargas espirituais sobre a minha vida, sobre a minha família, porque eu tenho as cargas dos meus pais, eu tenho a carga genética dos meus pais, da minha família, da minha genealogia, e bota a carga, irmão. Bota a carga aí. Pode pensar aí, 300 toneladas mais ou menos é só da minha mãe, fora da galera do meu pai. Então eu já tenho essas, tenho as cargas sociais que eu aprendi ao longo da vida e tenho a carga espiritual que o Sapricó pega tudo para querer jogar para cima da gente. Olha só aqui eu já falei de bastante carga. Aí tem a carga da minha esposa, da família dela que está nela, e os nossos filhos, que você olha para eles e você vê o tio, a avó, o avô, eu e a Paula, a pastora, neles. Olha isso. E aí eu pego e misturo tudo. Aí tem a carga do ministério, você atender pessoas, você entrar no problema das pessoas. Vocês estão conseguindo calcular? Então, eu estou dando o meu exemplo aqui para você entender que se eu não tivesse esse conhecimento que Deus me deu e que hoje eu dou a vocês, eu ia ser uma pessoa problemática, uma pessoa. É por isso que é comum, e aqui todo mundo acredito, todo mundo aqui já conheceu um pastor, uma pastora, um bispo, uma bispa, um missionário, uma missionária, né? Não importa a nomenclatura, que eram problemáticos, atribuladíssimos, beirando o endemoniado. Por quê? Porque eles somatizam tudo. E não é fácil, né? Nós temos casos de tanto pastores quanto pastoras, e aqui eu falo de líderes espiritual, que eles tiveram problemas de saúde, fibromialgia e outras coisas por conta da carga tão pesada que é. Então, agora vamos falar da gente, de vocês. Falei da liderança, como é. Então, se o líder ou a líder não tiver esse conhecimento, por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar dessas cargas, desse peso. O que vai libertar a minha filha da carga que tem sobre ela, dos avós e dos pais,
é ela conhecer essa verdade, ter esse tipo de busca para ela entender como funciona a vida e ela começar a governar sobre as áreas. Porque quem quer governar? Ah, o diabo quer governar. Tudo bem. Mas mesmo que ele não haja, já existe muita coisa dentro de nós querendo governar. O jeito do pai, o jeito da mãe. Às vezes você quer ser uma pessoa tranquila, mas o teu pai ou a tua mãe, e quando eu digo aqui de pai e mãe, vocês já entenderam, nesses 8 anos me ouvindo, de que eu não estou acusando seus pais de erro, porque eles eram pessoas que não receberam a instrução que hoje vocês estão recebendo. Então, eles não podem ser condenados, porque considera-se tempo da ignorância. Eles não tiveram conhecimento. Portanto, qualquer erro que eles cometeram é passivo de perdão. Porque pior somos nós do que eles. Porque nós estamos sendo instruídos, nós estamos na geração da informação. Nossos pais tinham que ir numa biblioteca para ter um conhecimento sobre ciência, geografia. Hoje você tem na palma da sua mão informação sobre tudo que você quiser. Física quântica, física química, o que você quer. Pode dar medicina, você quer ver um cadáver sendo aberto? Está aqui no YouTube. Um cérebro, quer estudar sobre o cérebro? Tem aqui o cérebro sendo dissertado. Nossos pais mal conseguiam ir numa... E às vezes, dependendo do livro, eles não podiam trazer o livro para casa. Então, não condene seus pais. Ah, eu aprendi com o pastor Ney que a culpa de eu ser assim é porque meus pais me colocaram carga. Não, os seus avós colocaram carga em cima dos seus pais, ok? Então, por favor, não use esse estudo para condenar seus pais por erros ou por carga que você tem. Minha mãe não tem culpa. Porém, o que acontece? Às vezes o diabo não precisa nem agir na nossa vida. Por quê? Eu tenho uma carga, vou dar um exemplo do meu pai, que o meu pai ele era muito brigão, arrumava confusão, batia em todo mundo na rua. Ele tinha o sangue de briga, né? Na família tinha um espírito de confusão, e aí meu pai, né, era influenciado e era muito brigão, e brigava com todo mundo, e todo mundo, os irmãos dele eram brigão, porque tem família que é dado à confusão. E aí, vamos supor que eu herdei essa carga dele. E eu me torno uma pessoa que tudo é confusão, eu quero arrumar confusão, eu quero brigar, eu quero bater, eu quero apanhar. Tem gente que quer apanhar, né? Arrumar confusão para apanhar. Ou seja, eu tenho que tomar o governo dessa situação e falar, eu não aceito isso na minha vida. Não dizer assim, meu pai era muito brigão, por isso que eu sou brigão também. Ei, você já pegou a sua autoridade e falou, eu sou assim, eu quero ser assim, eu gosto de ser assim. Ou então, às vezes, você nem gosta, mas quando vê, você já está dentro. Não, tome o governo dessa área e diga, eu não aceito isso. Eu não quero ser assim, eu não aceito. E você pode falar para Deus, Senhor, se foi o Senhor que fez o meu pai brigão, não é o caso, tá? Meu pai não era brigão, tá? Mas se o Senhor fez o meu pai brigão, quizumbeiro, barraqueiro, treteiro, eu quero ser o cara mais treteiro da face da terra. Me faz o brigão da nação. Mas se esta carga não vem do Senhor, eu renuncio, eu não aceito, eu repreendo, eu jogo por terra na autoridade do nome de Jesus. E eu não aceito ser assim. Isso é tomar o governo. Meu pai, não era o caso também, apesar de meu pai ser um homem muito bonito, muito sábio, um galã. Meu pai era um galã na novela das 8, praticamente. Mas vamos supor, exemplo, estou dando exemplo, para não usar o exemplo de vocês, eu prefiro dar exemplo, mas é entre aspas, tá? Como se diz, é uma analogia. Fictício, figurado, o nome que você quiser dar, mas é fake essa informação. Mas vamos supor que meu pai fosse, como se diz? Mulherengo. Você sabe que quando o pai era meio da pá virada, que ficava, não podia ver esse vento bater assim na saia da mulher, que ele ficava doido, né? Tem homem que aceita isso e fala, é porque meu pai era, porque tal. Ei, pergunte para Deus, Senhor, se é para eu ser mulherengo, me faz o cara um Dom Juan de la Mancha. Eu quero andar igual o manga larga machador aí. Me faz o cara, Senhor. Mas se isso não vem do Senhor, eu não aceito ser assim. Eu repreendo isso da minha vida em nome de Jesus. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver que 99%
do teu jeitão, das coisas erradas que você faz, da sua fraqueza. Eu não consigo terminar nada, eu sou fraco, eu sou burro. Tudo de negativo, que pode ser, que certamente são cargas, você vai ver que vai sair da tua vida em nome de Jesus. Porque você está tomando o governo, que é o que nós estamos aprendendo, dessa área na sua vida. Que essa pode ser que te atrapalhe emocionalmente, essa área te atrapalhe financeiramente, porque eu conheci muitos homens que eles tinham uma condição boa, eram militares muitas vezes, né? Enfim, e aí já viu, a mulherada caía para cima, né? E os camaradas tinham que pagar pensão. O cara era oficial, mas ele tinha que pagar tanta pensão que ele vivia igual um cabo, igual um soldado. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque essa área estava afetando a área financeira deles. Aí afetava a área emocional. Só vivia em guerra, porque era uma mulher querendo arrancar um pedaço, a outra querendo arrancar o dinheiro, a outra querendo arrancar tudo. E vocês estão entendendo como é importante você parar e estudar sobre como governar as áreas da minha vida. Eu preciso disso. E tudo bem, vocês não vão aprender em algumas quartas-feiras. É a vida toda estudando sobre isso. Ah, pastor, mas eu vou estudar a vida toda? Calma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir ensinamentos como esse, quanto mais você ouvir falar sobre essas coisas que você não ouve falar lá na esquina, nem na escola, nem na faculdade, nem no mestrado, nem no doutorado e nem no trabalho, você ouve sobre isso. Você só vai ouvir na casa de Deus, sendo instruído pela palavra de Deus, através de um homem de Deus. Então, quando eu entendi isso na minha vida, eu comecei a falar assim, então eu quero resolver essa área aqui, eu quero repreender isso aqui, eu não aceito isso aqui. E, gente, não tem como eu fazer você entender, mas eu sei que quando você faz isso, a sua vida começa a tomar outro rumo. As coisas começam a destravar na sua vida, porque aí entra a sua obediência e fala, não, eu vou obedecer isso aí. Eu entendi o que o pastor está falando, eu ainda não consegui pegar a plenitude, porque é uma vida inteira que eu venho cometendo muitos erros nessas áreas, nas 12 áreas da minha vida. Mas a partir de agora, e esse é o segredo, a cada culto de quarta-feira, que é um culto onde eu falo diretamente com vocês, culto de domingo é coletivo. Eu olho para lá assim, olho para cá, olho para lá. Hoje não, nós estamos batendo um papo, eu estou sentado, é uma conversa. Então, você falar assim, Deus, a cada quarta-feira você falar, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. É essa área aí. Porque, meus irmãos, tudo que a gente está falando aqui não é em vão. Deus estava dormindo quando você saiu de casa e veio para cá ouvir isso? Não. E certamente ele teve participação para você estar aqui, te guardando, te livrando, te impulsionando a estar aqui. Você pensa que você veio porque você quis? Foi não. Ele te trouxe para você ouvir isso. Eu não sei quem é que precisa ouvir, mas eu sei que é necessário você ouvir essas coisas para você falar assim: eu quero ajeitar cada área da minha vida. Até o Heitor, que é o mais novinho hoje aqui, né, da turma, ele pode muito bem falar assim: poxa, gostei desse negócio. Governar a minha vida. Como é que eu faço isso? Vou aprender sobre isso e eu quero ter postura, atitude. Eu quero ser diferente. Os meninos querem fazer gracinha, eu não quero fazer isso aí. Ah, vamos fazer, eu não quero fazer. Você vai ver, se o Heitor aprender a governar a vida dele, ele nunca vai entrar numa furada como eu entrei. Como talvez você entrou. Nosso primeiro copo de cerveja, dificilmente foi sozinho. Alguém aqui chegou e falou assim, quando tinha 17 anos, 18 anos, vou beber. Pegou, foi para o bar, ficou sozinho bebendo. Não. Você provavelmente foi com um grupo de colegas para uma festa, chegou lá, ou então para fumar. Alguém te ofereceu o cigarro e ainda dá, paga para você. Então, quando você governa a sua vida desde cedo, quem vai te oferecer alguma coisa que você não quer? Você vai aprender que eu governo, não é você que diz o que eu tenho que querer. Já pensou se nossos filhos fossem instruídos assim? Os garotos, vão ali, a menininha ali, não sei o quê. Eu falo assim, não, vai você. Eu não vou. Jesus era assim. Os irmãos dele falaram para ele, Jesus, vai lá em Jerusalém, está rolando a festa lá, você só fica aí. Quando você não está saindo aí para pregar o evangelho, você fica em casa aí, de boa, assim, tranquilo, certamente meditando, orando, com certeza, conhecendo o perfil do mestre. E eles, que não conheciam sobre o próprio irmão, vieram saber depois, quando ele foi crucificado, aí, quase perto da crucificação, eles vão lá e falam, vai lá. Jesus foi categórico, falou assim, não, eu não quero ir, vai vocês. Jesus era muito direto. Teu pai, tua irmã, teu irmão, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão ali.
Qual foi a resposta dele? Lembra que ele estava lá falando, aí o pessoal veio, abre, porque o senhor, tá chegando aí. Ele falou, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que me seguem, aqueles que me amam. Ninguém dizia o que Jesus tinha que fazer. E isso não é rebeldia. Ele não brigava com ninguém. Ele simplesmente dizia, eu não vou, eu não quero, eu não vou entrar nessa furada. E quando você faz isso, você passa a ter uma autoridade. Eu tenho minha visão e meu conhecimento. Se alguém vier para pastor, olha, vamos se envolver com a política aí, que vai rolar um dinheiro forte. Eu não quero. Mas está todo mundo aí entrando. Eu não quero, eu não vou. Acabou. Vocês estão entendendo? É tomar o governo, porque senão você vai tomar atitude, vai tomando atitude, vai tomando atitude. Quando você vê, você está fazendo uma opção de coisa, você está envolvido em certas coisas e por aí vai. E hoje, com a idade que nós temos, acabou isso. Não dá mais para entrar numa furada, irmão. A gente nem aguenta. Não aguenta nem correr mais. Vamos tocar a campainha hoje aqui? Vamos sair. Vamos agora todo mundo tocar uma campainha e sair correndo? Meu irmão, quem vai aguentar correr aqui? Só o irmão André, que é atleta. O resto vai ficar. Não é verdade? Eu não aguento mais, irmão. Eu vou cair. Quando vê, cadê o pastor? Está lá atrás caído. Eu vou ser o primeiro a ser. E outra coisa, irmão. Deu ruim, você vai ser o primeiro a ser pego. A polícia chegou, tu vai ser pego no flagrante. Com o dedo na campainha ainda. Você está arriscado eu ficar agarrado, tomar um choque e ficar lá. Está entendendo? Então, em nome de Jesus, vamos aprender hoje definitivamente sobre a questão do governo. A gente veio falando sobre isso, né? Quero dar as boas-vindas aí à visitante que está aqui. Deus te abençoe, tá bom? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, tá? Prazer ter aqui você conosco. Dá o play aí. Isso. Só dá o primeiro aí, porque trava quando fica muito tempo. É só dar o... Isso. Ok. Foi, meu amigo. Obrigado, hein? Perfeito. Então, os pilares. Lembra que semana passada eu falei que ia falar sobre alguns pilares que são necessários você entender para que você comece a aprender a fazer seu plano de governo. Ainda, deixa eu ver porque eu posso não ter ligado aqui. Espera aí, tá ligado, espera aí. Opa, realmente está. Vai dando aí, tá? Espera aí. Deixa eu ver se está com a pilha. Está com pilha. Opa, foi. Foi, agora foi. Passou muito, ok. Perfeito. Os pilares da administração da família. Pastor, isso é culto ou é administração? É. A Bíblia é um livro de administração. Sabia disso? A Bíblia ensina sobre finanças. A Bíblia fala como administrar o casamento. A Bíblia fala como administrar a sua vida. A Bíblia fala como administrar a sua vida sentimental. A Bíblia fala como um homem deve administrar seus olhos, como a mulher deve administrar os seus olhos. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se você ficar olhando para coisa que não presta, você vai ter algo dentro de você e não vai ser bom. Você está entendendo isso? A Bíblia é um livro de administração, só que é de administração de todas as áreas. Então, quando se usar a palavra administração, manutenção, você entenda que é no sentido espiritual, tá bom? Aí você precisa desses pilares para administrar a sua família, para gerar bons resultados, que é o que eu quero que você tenha a partir de 2025, bons resultados. Chega de ficar parado, travado, procrastinando, ou até mesmo sem autorização para prosperar. Tem tanta maldição na família, tem tantas coisas, né, que a pessoa luta e não consegue sair do lugar. Nada e fica na areia, sabe? Não consegue progredir. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue ter bons resultados. Por que isso? Porque outras pessoas tomaram atitudes lá atrás, na sua família, tomaram o governo. Gente, eu acho que isso é tomar o governo. A partir do momento que uma avó, um avô, né, ou bisavô, tataravô, ou nossos pais, eles fizeram pacto com uma entidade ou fizeram votos para um santo, eles tomaram o governo da família e fizeram lá uma ação espiritual. Essa ação trouxe consequências para a família. Aí fica você agora perdido, sem condições de progredir, de dar resultados, de florescer, até de prosperar. Existem travas na vida das pessoas que não deixam a pessoa prosperar. Por quê? Mas isso pode mudar quando? Quando você tomar o governo. Quando você falar assim, não, eu quero tomar o governo dessa área. Quando eu digo tomar o governo, não é estar contra alguém. Quando eu tomo o governo da minha vida, eu não estou contra a irmã Liliane. Não, irmã Liliane, quem manda na minha vida sou eu. Não, isso é rebeldia. Tomar o governo é você ter conhecimento suficiente desse assunto e ver na Bíblia o que Deus tem te orientado para você tomar o governo da sua vida, alinhando a propósito de pessoas.
Não é você virar um rebelde com a sua causa, levantar a sua bandeira e falar, é isso aí, o pastor falou que eu tenho que ser assim. A irmã Liliane vem e fala, pastor, a gente tem que botar um negócio de saúde na igreja. Não, pode botar nada. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver a proposta. Eu governo aqui, mas se eu ver que o que ela está fazendo é para o propósito do meu governo, entendeu? Inclusive, nós vamos apresentar um projeto para o governo. Se eles entenderem que o projeto é bom, eles podem, mesmo eu não sendo político, mesmo se for interessante para eles, eles vão querer. Se eu apresento algo para você que é interessante para você, você não vai querer? Então você não pode ser um rebelde sem causa, tá bom? Para dizer, então o pastor falou que tem que governar, então eu não obedeço ninguém. Daqui a pouco nem o pastor me manda, porque eu me governo. Não, eu quero fazer isso. Chega aqui, está você fazendo uma coisa, tocando a bateria, a irmã Bruna tocando a bateria. Irmã Bruna, sai daí. Não, eu que governo, eu quero tocar bateria no culto hoje. Não é sobre rebeldia, é sobre governo da sua vida, da sua família. A Bíblia diz isso, aquele que governa bem a sua casa. Você tem que primeiro pedir a Deus sabedoria para governar a sua vida e sua casa. A casa aqui é no sentido pessoal e sentido de família, tá bom? Irmã Cristiane. A paz. Não confundir o autogoverno com insubordinação. Perfeito. Né? São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente tem em mente que esse autogovernar não significa que a gente tem que ser uma pessoa insubordinada. Exato. Né? Que também não vai prosperar. Exatamente. Aí vai fazer em 8 ou 80, né? Não pode, tem que ter um equilíbrio. É igual assim, eu governo a minha vida, mas eu não vou obedecer ao governo? Não, eu quero saber não. O governo falou que isso aqui não pode, mas eu vou fazer porque eu me governo. É sobre o que... Não, é exatamente o que a irmã Cristiane falou. É você falar assim, não, eu quero governar a minha vida. E outra coisa, tem tanta coisa para a gente acertar. Por que você vai querer bater de frente comigo com algo que eu estou te ensinando? Você tem que falar, eu vou consertar a minha vida. Eu te garanto, quando você conseguir consertar e dominar e governar as áreas da sua vida, você vai ficar a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você vai entender sobre parcerias, você vai entender sobre não quebrar pontes, você vai entender sobre network, né, que é aquela rede de relacionamentos. Você vai começar a ser um ser humano melhor, porque nós fomos criados para isso. Mas só que as pessoas não entendem, querem se governar. Quando é que um filho começa a ter problema com os pais? Quando ele quer se autogovernar com rebeldia. Nunca. Gente, rebeldia é... Quem foi o primeiro a criar rebelião? Satanás. Então, rebeldia é influência total. Então, não queira rebeldia. Queira verdadeiramente saber, eu quero governar a minha vida. Eu quero governar a minha vida. É isso, tá bom? Então, vamos lá. Bons resultados você vai ter e vai evitar os transtornos aos gestores durante o ano. Quantas vezes, não levante a mão, você teve problemas com a família porque você foi lá governar a casa dos outros? Vai dar opinião no filho dos outros, da sua irmã, do seu irmão, dos filhos do seu irmão, dos seus sobrinhos ou primos. E, quer ver dar problema? O pai e a mãe. Aí tem filhos. Aí você vê que eles estão errando, aí você vai falar com os pais, né? E aqui filhos adultos. Aí você vai lá falar, vamos supor, deixa eu tentar simular aqui, né? A minha mãe e meu pai tinham uns 5 filhos adultos. Aí você vê erros. Vai lá falar para os meus pais, se eles fossem vivos, alguma coisa, o Ney aí precisa melhorar nisso e nisso e nisso. Você ia arrumar um problema sério. Eles não iam gostar. E às vezes você está fazendo isso. Ou você já fez isso. Querendo ajudar, não estou dizendo que você está errado. Vai governar a sua vida. Governe a sua vida. É pessoal. Ok? Então vamos lá. E aí, primeiro, vamos definir quem vai fazer o assessoramento contábil e de controle interno de entradas e gastos e despesas. Porque aqui nós falamos sobre a área financeira. Então, você tem que começar a organizar as suas finanças. Se você não parar para definir, por exemplo, se você tem alguém na família que consegue fazer isso, vai ser essa pessoa, alguém que esteja interligado a você. Você pedir ajuda. Quando eu digo isso, não é você dar o dinheiro na mão da pessoa, não é isso. Mas você pedir orientação, você pedir ajuda, né? Ou, se você não tiver ninguém, você assumir essa postura. Não,
eu vou gerenciar mais as minhas finanças. E isso que eu estou falando para vocês, gente, é algo que é complicado, né? Porque a área financeira, cada um faz o que quer. A pessoa quer comprar, gastar, curtir, não há problema. Eu não vejo pecado nessas ações. O único problema é quando a pessoa ela não para definir algumas coisas sobre finanças. Eu que sou eu. Quantas coisas eu gostaria de fazer e depois de um cálculo eu descobri que eu não podia fazer, eu não posso fazer. Ou que eu poderia fazer, mas ia comprometer outras áreas que não podem ser comprometidas. E que ia trazer dor de cabeça, preocupação e transtorno para a família. Então, eu entendendo desse conhecimento, eu avalio. A Bíblia diz isso eu estou falando aqui é a Bíblia. A Bíblia diz que, se eu não me engano, é em Provérbios, Eclesiastes, me perdoe, eu não lembro a referência, mas hoje tem o Google para ajudar, né, o professor Google, depois você pega, bota na sua frase que eu estou falando que vai aparecer o versículo. Nenhum rei vai à guerra sem antes parar e avaliar quantos soldados ele tem, se ele vai ganhar ou não a guerra. Ninguém constrói um prédio sem antes calcular. Você está entendendo? E a Bíblia é muito certeira, meus irmãos. Nós fizemos a ação do muro, nós começamos a obra do muro dentro de uma previsão e a gente contando com um valor X, que foi um valor específico, arrecadado para. Meus irmãos, o valor está indo quase o dobro. Por quê? Só que neste caso, os serviços que apareceram foram emergenciais, tá? O que nós programamos estava bem programado, mas mesmo programando, surgiram porque a nossa intenção era apenas passar a textura em cima do embolso que já existia. Quando ele bateu o pé, eu fui lá e fiz também, caiu o reboco. Então teve que rebocar, embolsar novamente. Por isso que a Bíblia é muito clara, você tem que parar e analisar. Nós não paramos para olhar para o muro, para ver a real. Nós só queríamos melhorar a aparência do muro. Nesse ponto, eu não vou considerar um erro, mas eu aprendi. Próxima vez, eu vou lá para fazer uma avaliação real do muro. Porque eu confesso que eu olhei, para mim estava bom. Eu devia ter batido com o pé para ver se aquele reboco estava suportando. Mas ele parece um muro tão forte, né, por ser dobrado, e eu fui lá e acreditei nisso e projetei. Meu irmão, o valor está indo quase o dobro. Agora você imagine isso numa família. O rombo que isso não ia causar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. São coisas simples, mas que eu aprendi essa lição. Eu calculei, eu organizei, a gente fez tudo, mas mesmo organizando, as coisas tendem a fugir do controle. Agora você calcula isso se nunca se para calcular, porque pelo menos nós temos uma base. Conseguimos nos mover na base. Agora, e quando a pessoa só tem aquela base, é o salário, é o rendimento familiar, e a pessoa quer fazer um projetão, quer fazer alguma coisa, quer fazer uma viagem. Gente, viagem é uma maravilha, mas não é só sobre a estadia. É sobre uma toalha nova, que puxa uma sandália nova, que puxa o protetor solar, que é caríssimo, que puxa o remédio, eu falo remédio de mosquito, não é, né? É veneno de mosquito. O repelente, e daqui a pouco puxa uma escova de dente, porque a tua em casa está aberta, mas tu vai ficar perto dos outros, então tu vai ter que comprar uma escova nova. Só que não é só você que vai, é teu filho, tua filha, tua tia, tua avó, tua prima, tua sogra, e daí não tem que vai comprar também para a pessoa. E aí você descobre que a tua canga está rasgada, vai ter que comprar uma canga. E aí você descobre que teu biquíni está manchado do último protetor, do último verão passado, e você vai comprar um biquíni. Chegando lá, você vê que o biquíni está bonito e está na promoção, e tem 3 aí que você gostaria para trocar cada dia um biquíni. Aí tu compra até biquíni. Quando chegar a conta, meu irmão, deu até aflição aí, né? Tu ficou tremendo agora, meu Deus. Aí chega lá, tu procura um lugar para comer, é tudo R$100 o prato executivo. O picolé é R$30, irmão. Não me chamem para ir para Cabo Frio. Não me chamem. Pode me oferecer, minha irmã Cristiane. Se for em Cabo Frio, não me chame. Se for, eu só vou até ali. Praia Grande. Praia Grande, Mangaratiba, aquela área.
Passou de Garatucaia, irmão, eu me tremo todo. Um irmão falou, pastor, vou te abençoar. Eu falei, glória a Deus, aprendi a não rejeitar a bênção. Vou te levar para, como é o nome desse lugar que eu acabei de falar? Cabo Frio, Cabo Frio. Não, apartamento na beira da praia. Irmão, é de Deus, vamos embora. Botei o dinheiro no bolso, irmão. Falei, isso aqui vai dar para passar 100 dias lá. Eram só 3. Eu falei, estou levando dinheiro para 100 dias. No segundo dia, o dinheiro tinha acabado, irmão. Cheguei lá, vamos comer um churrasco. Ainda fui levar o Josias, me arrependi. E Josias come, irmão. Chegou lá, eu estou pensando que eu estou em Vila Nova, irmã Cristiane. Cheguei lá, falei, Josias, pede aí o churrasco para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pede aí. E quero com guarnição também, que eu estou acostumado com a barraquinha do Chiquinho ali. Cheguei lá, bota aí, vamos comer. Quando o irmão trouxe a conta, o rapaz trouxe a conta lá, eu falei, Josias, tem dinheiro na tua conta aí também, Josias? Vamos ver aí, Josias, vamos juntar. Chegou uma hora que estava eu jogando para a conta dele, ele jogando para a minha conta, meu Deus do céu. E aí tinha uma tal de uma feirinha lá, irmão, nunca vai nessa feirinha, não. Eu falei, vou levar um chaveiro para minha sogra. Um chaveiro. Eu falei, vou levar um chaveiro, já não tem mais dinheiro. Eu queria levar um carro para ela. Eu falei, não deu, só sobrou para um chaveiro. Aí o rapaz, quer que eu bote o nome dela? Eu falei, quero, chaveiro personalizado. Aí ele falou, é por letra. Eu falei, Maria Virgínia, não, Rosa, bota Rosa. R-A-S, o apelido dela é Rosa. Eu falei, bota o apelido. Ele foi lá, só queimou lá atrás da madeira. Quando ele falou o valor, eu falei, não, é só Rosa. Eu parecia que ele tinha botado o alfabeto todo, um chaveirinho. Entendeu? E eu fiz uma previsão financeira que o dinheiro acabou no segundo dia, irmão. Eu estava comendo areia da praia. Vocês estão entendendo? Ou seja, presta atenção, eu estou aqui brincando, não foi nesse extremo. Eu estou aqui, quem conta um ponto, aumenta... Não, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu estou aumentando os 10 pontos. Mas, brincadeiras à parte, mas tudo era muito caro. Tudo era muito caro. Então, uma viagenzinha ali, uma saidinha ali, de 2 dias, você tem um custo, você tem um gasto, e está tudo bem com isso. Mas o conselho que eu te dou, se você quer governar as suas finanças, você vai precisar. Ah, pastor, mas eu não vou viver, eu quero viver. Ei, você não tem noção do que é você estar na paz da sua casa. Se você tem uma piscina, amém. Não tem piscina, irmão? Bota um balde assim, na paz, do carinho, do amor. Ó, vai jogando aguinha. Ainda se bronzeia, irmão. Senta no lugarzinho lá. É R$70 uma cadeirinha de praia. Tá tudo certo. E aí você bota lá e feliz, tal. Terminou ali, você vai para dentro de casa, faz um lanchinho, tá tudo certo. Isso aqui não é miséria, não. Claro que vai ter a fase, você vai viajar para Cancún, Dubai, em nome de Jesus. Mas enquanto essa fase não chega, né, a irmã Vanessa, ela falou, amém, em nome de Jesus. E o varão te levando melhor ainda, né, irmã? Eita, e pagando, né? Então, ou seja, isso vai ter o tempo disso. Mas enquanto esse tempo não chega, ei, gente, em casa também é bom. Ali, pertinho, também é bom. Tudo depende do momento financeiro que você está vivendo. Quem está entendendo, diga amém. Tá bom, irmã Cristiane? Eu conheci um casal que o marido trabalhava e a mulher não, ela era do lar. E ele era assalariado, trabalhava como vigilante. E quando ele achava que ele ia fazer alguma coisa com o dinheiro dele do salário, ele descobria que o dinheiro estava todo comprometido, que a mulher comprava um monte de coisa na porta. Sabe esse pessoal que passa vendendo na porta? O negócio custa R$1, eles vendem por 30. E comprava tudo que passava pagar na porta. Em 100 vezes. E aí, no final das contas, quando ele achava que ia fazer alguma coisa, o dinheiro estava todo comprometido com o pessoal da porta. Tudo mais caro. Tudo então, mais assim, às vezes a gente tem que prestar atenção nisso também. Pequenas. São pequenininhas. Não, é parcelinha pequenininha. Vocês, é por irmã semana. Cristiane, perfeito esse exemplo. Isso me lembrou a história da família, que a conta de água estava aumentando consideravelmente, estava vindo R$1.000, R$1.200, R$2.000, cada mês aumentava mais. E eles agoniados, aquele negócio, o pai, né, o dono da casa, foi lá ver a descarga, se estava vazando ou não estava vazando, se tinha algum vazamento, não tinha. Ele foi na caixa d'água, ele fez de tudo que ele podia para tentar identificar, e ele não identificava. Toda vez que eles saíam para trabalhar, né, ficava a maior parte do tempo fora,
E, às vezes, eles viajavam e a conta só assim. E ele viu, pediu, chamou o pessoal para fazer sonda, para ver se tinha algum vazamento externo e tal. Era uma conta absurda, vinha, às vezes, R$ 2.000 e tal. Aí ele falou, última coisa, eu vou botar uma câmera aqui para tentar ver quem é a pessoa que está fazendo isso, que vindo aqui ligar tudo, vai ver que é o inimigo que pula aqui e liga as bicas, espera a gente voltar, fecha, vai embora. Não é possível, Satanás. Ele botou a câmera. Sabe o que era? O gatinho achava bonitinho uma das descargas daquela de acoplado, o vaso sanitário, tem aquela descarga acoplada. E tinha um negocinho assim, a manivelinha bonitinha, prateada. Ele ia lá e ficava brincando. Ele dava descarga e ficava vendo a água rodar e descer. Dava descarga, a água rodar. Então, cada vez que enchia, ele ia dando descarga e a água ia saindo. Um gatinho, uma ação tão bonitinha que estava trazendo uma despesa de 2.000 e diante. Vocês estão entendendo? Vamos doar esse gatinho da sua vida na área financeira? Dá para doação. Se você não está aguentando, irmão, dá para doação. Entendeu? Vamos lá? E aí, construir uma equipe de gestores. Se você tem alguém... vou dar um exemplo aqui, tá? Eu estou aqui diante de uma família, que é o irmão José Ricardo, né? A irmã Valéria e a irmã Vanessa, e tem o Joshua, Josué. Tem o Josué. Faz uma reunião familiar, se todo mundo mora junto, é claro, e já que são cristãos, já que tem essa possibilidade, e ter uma conversa mesmo. Lá em casa a gente faz isso. Contenção de despesa. Você está pensando que lá em casa é coisa? Não. Laurinha, entra e tal. E a Laurinha é maravilhosa. Ela é a única, ela é a gestora de iluminação. Ela é da área da usina de parte elétrica, né? A irmã, ela tem um toque que ela não aguenta ver o negócio aceso. Às vezes a gente está no lugar, ela vai lá e apaga. Desculpa. Eu falei, meu irmão, eu estou aqui. Ela quer apagar onde ela está. Ela não gosta, porta aberta, ela vai fechar. E se tiver uma brecha, ela quer fechar, né? E aí você vai pegando pessoas para te ajudar nesse sentido. Falar, olha, conversa com a Vanessa, conversa com o Josué, conversa um com o outro aí e me ajuda. Você tem que pedir ajuda. Se você, mas eu sou sozinho, não tem ninguém. Melhor ainda, meu irmão. Melhor ainda, meu irmão. Que aí tu governa e tá tudo certo. Você é rei, nem é governante, tu é rei. Eu não vou gastar mais, acabou. Então, entendeu? Não tem desculpa, irmão. Se você tem alguém, cria a equipe. Se não tem, depois que o Paulo Gabriel amadureceu bastante, eu comecei levando ele para fazer compra, para ele ver, porque ele não tinha noção de preço, então era aquilo, né? Queria, né? Tal. Hoje em dia ele tem pavor de mercado. Ele vai, mas ele fala, não, e ele fica assim, vai precisar disso? Vai precisar disso? São 5 detergentes mesmo? Precisa mesmo? Inclusive ele agora esse mês vai botar uma lista e vai determinar, vai fazer um cálculo de... pastor, isso é miséria? Não, irmão. Você calcular para não ficar, às vezes você compra além do que era para comprar, no final você gastou 500, 600 reais, ou 400, ou 300, de acordo com você, e parece bobeira, mas se você não aprender, isso é teste, vai aprendendo nisso para você não pecar em outras coisas. Aí depois Deus tem culpa da sua situação? Não, você tem que ter esse entendimento, ok? Inclusive, eu na época tive que fazer plano de... Há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, curso de finanças. Eu fiz curso de finanças para entender a questão do dinheiro. Aí eu fui muito além, porque aí eu vim aprender a parte espiritual do dinheiro, que aí o diabo trabalha muito, ele fica ali perturbando mesmo para criar situações. Já aconteceu de você estar juntando dinheirinho e acontece alguma coisa que tu tem que usar o dinheirinho? Sim ou não? É o sapricó, irmão. Então tem que ver o lado espiritual. Se você quiser, professor Ney, pastor Ney, tenho 2 cursos de finança, tá bom? Então você procura o irmão Josias aí, só em março, e aí ele vai te dar, tá bom? O irmão Josias está ali feliz, sentadinho, não está preocupado com nada, está só sentadinho, está preocupado só... Isso, glória a Deus. Vamos lá então. Construir uma equipe, né, de gestores e tal, para as diversas áreas da família. Se você tem família para fazer isso, assim, aí morando, faça isso, né? A irmã Cari está aí? Irmã Cari, cadê? Ih, chegou aí. Que chegou não, estava aí, né? A irmã Cari pegar mesmo, sentar com a Camille, até a Laurinha. Meu irmão, a Laurinha pequena, se botar todo mundo aqui junto, ela dá volta em nós. Que ela é inteligente, ela é esperta. Se deixar a Laurinha dar aula para a gente de algumas coisas. Então, a Laurinha já entende sobre essas questões. Laurinha, me ajuda nisso e nisso e nisso. São pequenas ações. É só para treinar, gente. Só para você ir treinando como funciona, tá bom? E aí, competências
tal, né, comportamentais, habilidades. Você pegar, ver aonde é bom. Por exemplo, o Paulo Gabriel, ele é muito bom em administração, ele é meio administrativo, ele é bem criterioso. Então, eu botei logo ele para ver isso aí. Me ajuda nisso aí, Biel. Me ajuda nisso daí. Entendeu? Então, ele me ajuda de verdade a ver. Eu não calculo nada. Eu vou confessar para vocês. Eu não sou bom com números. Eu sou bom com letras, palavras. Então, eu identifiquei que ele é muito bom com números. Ele faz cálculo rápido. Eu não sei fazer cálculo rápido. Vai demorar 1 hora para te dar um cálculo. Ele já, na cabeça, ele faz o cálculo. Puxou a mãe nesse ponto. E aí, eu percebi isso. Então, o que eu faço? Tudo que é número, eu falo com ele. Eu não sei calcular quantos quilômetros eu faço com abastecimento de combustível, com litro. Eu não sei. E nem paro para calcular. Eu boto aí, ó, bota tanto. Boto, eu pego o carro e vou embora. Ele calcula. Ele sabe. Eu já fui na Barra, na minha vida, umas 500 mil vezes, porque eu tinha que levar algumas pessoas lá, voltar, né, com a Kombi da igreja. Então, eu fui muito na Barra. Nunca calculei, irmão. Eu não sei nem quantos quilômetros tem daqui para a Barra. Eu nunca calculei, nem vou saber fazer o cálculo também. Aí ele falou, pai, você aperta aqui, você vai contando. Eu falei, meu irmão, eu vou apertar, eu vou botar, e eu vou esquecer de, no final, anotar. Ele não. Ele vai lembrar de apertar lá o negocinho para contar, e vai chegar no final, ele vai anotar, e ele já sabe. Ele começou a dirigir ontem. Eu dirijo há muitos anos. Ele sabe quanto que o carro dele faz com 1 metro cúbico de gás, de gasolina. Meu irmão, eu não sei, eu nem me pergunte. Ele fala, e esse carro aqui está com não sei quantos quilômetros. Eu só sei a hora de trocar o óleo porque está na etiqueta. Então, ele é criterioso. Então, você pega isso e coloca alguém da área da sua família para fazer isso. Tem gente que é bom em limpeza, pega essa pessoa para ajudar a manter o ambiente limpo. Está desorganizado, pega essa pessoa para organizar. A Laurinha é daquela que vem e bota assim, ó. Então, ela é que vai ser responsável por não deixar nada fora do lugar. Oi? Né? Ela é assim, eu também tenho essa mania aqui. Vocês estão entendendo? Então, pega a pessoa que está do seu lado. Não tem ninguém. Ei, você pega e começa a colocar. Vai dar a bagunça? Vai ter uma hora que você chega lá e organiza. Sabe por quê? De tudo isso que eu estou falando aqui, o mundo espiritual se aproveita disso. O mundo espiritual ele percebe que ali existe uma fraqueza, que ali existe um relaxamento, ali existe uma guarda baixada. Aí ele começa a perturbar. É desorganizado? Ele vai perturbar na sua própria desorganização. É enrolado financeiramente? Quando eu falo enrolado financeiramente, não estou falando daquela situação que você teve que gastar um dinheiro e te deixou numa situação difícil. Eu não estou falando sobre isso. Não estou falando daquela pessoa que passou uma fase na vida que você precisou ter um déficit. Hoje você tem um déficit na tua vida. Essa pessoa não é uma pessoa desorganizada. Ela passou por problemas na vida que geraram isso. Eu estou falando daquela pessoa que tem consumo excessivo, aquela pessoa que realmente pega em dinheiro, mas ela não está administrando o dinheiro e ela se perde e ela está sempre com problema. Então é sobre isso, tá bom? E aí você vai pegar a pessoa. Se você não tem, você mesmo começa a colocar. Não, eu vou começar a organizar minhas coisas. Eu, por exemplo, quando o meu escritóriozinho lá está desorganizado, eu paro um dia, vou lá e organizo tudo. Pronto. E assim, eu estou mostrando para o mundo espiritual que eu estou ligado e que eu me preocupo em não ficar no ambiente, porque tem coisas que atraem coisa ruim. Sujeira, desorganização. Tanto é que Deus, quando ele foi fazer o mundo, a primeira coisa que ele fez foi organizar a bagunça. Estava sem forma e vazia, e trevas sobre a face da terra. A primeira coisa que ele fez foi organizar, botou cada coisa no seu lado. Ele fez separação. Então, eu vejo um Deus que nos ensina a organizar tudo. Então, observação. A ausência de competência deve ser trabalhada para desenvolvimento do comportamento familiar. Isso quando se fala de famílias, né? Quando você tem pessoas do seu lado. Gestão de pessoas, que é o que eu fiz com a Laurinha e com o Biel. Eu não, né? Eu e a pastora fizemos juntos. Mas você tem que também começar a identificar na sua casa quem é bom em quê e pedir para que essa pessoa ajude. Como ela é boa naquilo, ela gosta, ela, mesmo que ela ainda seja adolescente, jovem, não tem essa preocupação que nós temos, mas por ele gostar ou por ela gostar, eles vão pegar o jeito rápido. O que você demorou 10 anos para fazer, eles vão, depois de pegar o gosto, eles vão começar a fazer. Aí eles vão começar a fazer melhor do que você. E aí você vai começar a ter paz naquilo ali.
porque eles vão fazer aquilo para você. Claro que é uma construção, mas aqui você está aprendendo para identificar, para depois você falar, eu posso aproveitar isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Ou identificar em você mesmo as capacidades que você tem. Eu não sei fazer nada. Quem te falou que você não sabe fazer nada? Eu tenho certeza que você tem 5 dons, 5 habilidades e 5 talentos. É só você parar e observar o que você gosta de fazer. Pastor, como é que eu descubro isso? É só você parar e ver o que você gosta de fazer. Eu gosto muito de mexer com números, eu gosto muito de mexer com palavras, eu gosto muito de organizar, eu entendo, tenho facilidade de entender as coisas. Então pare e vai entender a tua vida. Nossa, eu vejo um filme, eu entendo rapidinho. Ninguém está entendendo, eu entendo. Então você tem um entendimento acima da média. Só que se você não usar isso para você não vai conseguir resultado, os frutos. Você não vai conseguir bons resultados. Aí o que você tem que fazer? Nossa, eu sou observador. Tem gente que é observador só para coisa dos outros. Não, já que eu sou bom observador, vou começar a observar a minha vida. Simples assim. É o óbvio, mas é o que vai acertar a tua vida. É aquela história, governar. Peraí, eu sou bom nisso, sou bom nisso, sou bom nisso. Sou bom com palavras, então eu vou usar as minhas palavras para poder fazer aliança com pessoas. Eu vou fazer isso, entendeu? Eu vou começar a pensar nisso aqui. Pronto, é assim que funciona. Para você parar de ignorar quem você é, ignorar suas habilidades, ignorar seus talentos, suas capacidades e ficar querendo governar a vida dos outros. Aí nessa história, a tua vida fica uma bagunça. Então esse ano, em nome de Jesus, estamos no início ainda do ano, comece a fazer isso e falar, sabe de uma coisa? Eu vou ver onde eu sou bom e vou botar foco nisso aqui. E esse ano eu vou começar. Não fica triste se você não conseguir até junho. Fica tranquilo. Você startando agora, há grande probabilidade de você já começar a olhar mais para a tua vida em 2025. Em 2026 você vai estar cheio de tarefas maravilhosas que vão dar bons resultados para a sua vida. Quem crê e entendeu, diga amém. Amém. Assim seja, irmã Simone. Pastor, o senhor fez uma pregação sobre pedras. Não me lembro agora que domingo que foi. Pedras que você poderia tropeçar, que estavam atrapalhando o seu caminho, estavam te bloqueando, que você tinha que se desbloquear, e aí pediu para que fosse à frente, para poder ter um renovo, para conseguir arrumar, destravar as coisas na sua casa e tal. Aí eu fui, aí Magno, nós fizemos a oração, o senhor deu a palavra, nós escutamos. Eu lembrei de uma pedra mesmo física que eu tinha na minha casa, que eu peguei na rua quando eu tinha 17 anos. Aquela pedra estava na minha vida, eu tenho 52 anos. Ela estava na minha vida desde quando eu tinha 17 anos. Eita, hoje isso eu tenho perigoso. 52 anos. Porque eu peguei aquela pedra que o pessoal estava fazendo negócio na época eu estudava no Sara, então eu ia de Vila Nova até o Sara andando pela Rua São Magno. E eu ia muito andando e tudo, e vi aquela pedra, achei bonita e guardei. De repente, naquele dia, naquele momento, aquela oração, aquele ato espiritual, eu me lembrei daquela pedra. Só que eu sempre olhava para a pedra e nunca conseguia jogar fora. A pedra estava lá na minha sala. Depois desse dia, dessa oração, eu peguei a pedra e joguei no lixo. Obrigado. Teve uma revolução na minha casa. Amém. Eu joguei tanta coisa fora. Amém. Até o sofá, se o senhor for lá em casa, lá no apartamento agora, está de ponta cabeça. Que agora eu vou vender o sofá também. Amém. O que a irmã está falando... Foi tão forte. Tão forte. E tem mais coisa, ainda não acabou não. Porque é assim, se você tirar tudo de uma vez só, você não aguenta. Tem que ser devagarinho. Doses homeopáticas, como você falou. Porque é verdade, é real no mundo espiritual. Por que eu peguei aquela pedra? De onde veio aquilo? Para que eu levei para casa? E a outra coisa também eu queria falar sobre um tal de um passarinho cego, que era de prata, que eu tinha de herança, que o meu pai gostava muito de coisa de prata. E aí, ele tinha mania. Mas sabe o que era o passarinho? Prestem bem atenção no que ela está falando, que parece que não tem a ver, mas também tem isso aí, trava a vida de muita gente. Sabe o que era o passarinho? Ele era um abridor de garrafa.
em forma de passarinho de prata. Ele gostava, meu pai mexia com ouro, meu pai trabalhava com peças de ouro e prata. Ele trabalhava ourives. Aham. E ele achou essa peça de prata, mas era um abridor. Eu nem o Magno, a gente nem bebe. Para que eu tinha aquilo em casa? E aí eu nunca conseguia jogar aquilo fora. E depois de tudo, é o que eu estou falando para você, a mais pura verdade. Eu consegui jogar, eu nem joguei, eu nem me lembro o que eu fiz, eu só sei que eu Desfez. porque era uma coisa de valor, né? Bem Aham. pesada, era de prata Sim. pura, Sim. mas era um passarinho cego que abria garrafas para pessoas beber. De repente, meu pai deve ter aberto muitas garrafas. E eu nem bebia. Muitas famílias podem ter sido destruídas por essas garrafas, então, por assim, essas bebidas. O que o senhor fala aqui, hoje mesmo eu saí de casa, eu fiz uma oração, Senhor, Espírito Santo, fala comigo, eu estou precisando tanto, fala comigo, usa a boca do pastor, usa alguém na igreja. A irmã Liliane veio assim com 2 Coríntios 1:2, pá! Porque o Espírito Santo é assim, se você pedir de verdade, Sim. ele entra na tua vida, porque teu espírito não é um espírito de temor, não é um espírito de covardia, é um espírito de coragem. Amém. É um espírito de fé. Você não precisa ter medo do sapricó, porque o Espírito Santo está em você. Então, para Amém. com isso. Eu estou vivendo Toma uma situação frente dessa. mesmo. É aí o que o senhor está falando. Governo da sua vida. Isso. Né? Autoridade na sua casa. Amém. Então, assim, quem governa aqui sou eu. Exatamente. Deus me capacita, me dá autoridade para governar. Porque às vezes você tem tanto medo de uma situação que, em vez de você enfrentar aquilo, você se esconde, que nem sei lá, um bicho com medo. Entende? O governo, quando você toma o governo, você começa a ter esse espírito de coragem. Porque quando você fica submetido, e isso que a irmã está falando... É opressão mesmo. Agora, olha opressão. só. Perfeito. Olha isso. A irmã está falando de uma coisa que é de Deus. Por quê? Eu estou ensinando para vocês aqui sobre atitudes, ter a coragem, o autogoverno que gera a coragem e a autoridade, ver coisas e áreas abstratas da sua vida, como finanças, sentimental, emocional. Só que esse ponto que ela tocou, se esse ponto não fosse tocado agora, você ia aprender, você ia fazer, você ia conseguir melhorar muito a sua vida. Mas se tem pontos de contato na sua casa, seria um trabalho meio que muito mais pesado. O que são esses pontos de contato? Coisas dos seus antepassados, pai, mãe, calma que eu vou explicar. Depende muito do objeto, mas tem objetos que eram ligados a coisas como essa, né? Um abridor. Seu pai, sua mãe era um grande apreciador de cerveja, de bebida, e aí ele usou, né, um pássaro cego. Meu pai gostava de coruja, aí ele deixou a coruja. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha tia, seja quem for, deixou. Ou você mesmo tem coruja na sua casa, que é um animal noturno. Deus criou a coruja, mas infelizmente existe um peso espiritual em alguns objetos e algumas coisas. Já tem um estudo na página da igreja sobre isso, né? E aí tem gente que às vezes, não estou aqui condenando ninguém, mas se você tem uma tatuagem que o navio solta lá, de âncora, ou gosta de âncora, tem âncora em casa. Âncora é sinônimo de segurar, de parar, de peso. Você está entendendo? Então, são uma série de fatores que aí é um outro assunto que você também tem que alinhar isso aí. E já que você está aprendendo a governar, faça isso. Peça a Deus, faça uma oração e fala: Espírito Santo, me mostra o que está na minha vida e na minha casa que pode estar segurando o meu crescimento. Tem gente que gosta de guardar lá a âncora, guardar isso, guardar aquilo. Às vezes aquela pessoa, mas é meu ente querido, mas a pessoa era carregada. Você guarda a roupa de uma... por exemplo, eu não tenho nada de roupa da minha mãe na minha casa, não faz sentido. Muita coisa... e olha que minha mãe era uma pessoa boa, mas tinha coisas que não faziam sentido. A única coisa que eu guardei lá foi uma coisa lá que ela deu para os netos, né? Um objeto lá, mas era neutro, um objeto que ela fez lá e tal.
mas eu evito coisas... porque a pessoa tem energia. Aí a pessoa, você pega e fica com aquela energia dentro da sua casa. Então você tem que avaliar, não é tudo, tá, gente? Vai sair jogando fora coisas, mas tem muita coisa. Tem objeto que tem uma história espiritual. Tem gente que a pessoa lá era devoto e cada um tem a sua escolha. Aqui nós não julgamos e nem condenamos ninguém de outra religião, mas a religião, a gente pode orientar sobre a religião. Às vezes você guarda lá um objeto que era ligado ao algo espiritual da religião daquela pessoa. Eu ajudei, acompanhei um processo de uma senhora que ela guardava em casa roupa branca da época que as pessoas da família iam lá no centro. Ela guardava algumas peças brancas em casa. Essa pessoa, nossa, passou Então, resumo, chama-se ponto de contato. E aí você não consegue financeiramente alavancar. Lembra da história que eu já contei centenas de vezes, talvez não num culto de quarta-feira, mas eu acho que eu falo isso num dos cursos que eu ministro, de um rapaz que foi no México, comprou 2 estatuetas e ele levou para casa, ele achou bonito, e tem que tomar cuidado com materiais de cultura na sua casa. Você vai fazer uma viagem, tem lá um bonequinho, um bibelozinho que é cultural naquele lugar. Você compra, acha bonito e leva para sua casa. Você não conhece a história por trás. Esse rapaz, ele viu lá um personagem, um homem, né, que era muito famoso na cidade lá, e eles fizeram imagenzinhas dele, todo mundo comprava, era comum, era igual berimbau na Bahia, entendeu? Que é um perigo você levar um berimbau para casa, por quê? Pode ser que aquele berimbau seja neutro, mas pode ser que aquele berimbau já bateu em muita roda de coisa lá e você não sabe, levou para casa, enfim. E aí ele levou essas 2 estatuetas, uma grande e uma pequenininha. A pequenininha ele botou no quarto do filho, a grande ele colocou na varanda. Ele achou bonito e como era uma estatueta famosa, ele levou para casa. E aí ele era bem abastado, ele tinha condições, todo ano ele viajava, ele era um homem de posses, né, um empresário, mas era cristão, ele, a esposa e o filho. E aí começou a ter dificuldade financeira, começou a ter problema financeiro, eles beiraram a miséria, assim, começou a faltar coisas. E aí eles falaram, Deus, por favor, nos mostra o que está acontecendo, minha vida financeira travou e está andando para trás, e a situação está difícil. E eles foram para a cozinha, o marido, a mulher e o filho, para orar. Enquanto eles estavam orando, escutaram 2 barulhos, um mais alto, um mais baixo, e aí eles continuaram orando, foram orando, no final ele foi lá fora, porque um barulho foi lá fora e outro barulho dentro de casa. Ele foi lá, a estátua maior estava quebrada e a estátua do quarto também estava quebrada. E aí ele achou aquilo estranho, não identificou de imediato, só achou estranho. Ele achou que fosse o tempo, né? Como lá é outro país, ele trouxe para o Brasil, então ele achou que o calor é que deveria ter quebrado. E ele foi aí depois, aí ele deixou quieto, foi lá, limpou, tirou. E aí o Espírito Santo botou no coração dele assim para ele pesquisar sobre aquela estátua, aquela imagem. E não era imagem de santo não, era só bibelô de viagem. E aí ele foi pesquisar e ele descobriu que aquela imagem lá, né, aquele bibelôzinho, era de um homem tipo Silvio Santos, lá na cidade do México, que era muito rico, milionário, mas aí houve uma reviravolta na vida daquele homem e ele virou mendigo na cidade. Então ele virou um mendigo famoso. E aí o que aconteceu? Eles começaram a, para ganhar dinheiro, fazer estatuetas do cara mendigo ali e tal, e todo mundo comprava, todo mundo comprou e levou para casa. Só que aquele espírito que fez com que aquele homem caísse na miséria acabou tendo legalidade de agir nas imagens porque eram interligadas àquele homem. Então todo mundo que levava o espírito de miséria para casa. Olha que seriedade isso. Tá? Então, na página da igreja do Facebook, lá na época da pandemia, tem um estudo sobre 50 objetos que você não deve ter na sua casa. Tá bom? Vamos lá. Irmã Sandra Mara Campos Miguel. Não? Pegou o microfone, irmã? Você quer? Então tá. Então vamos lá para a gente fechar. Preciso fechar. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tem algum objeto em casa que tem dúvida? Quem vai dizer agora? Pastor, eu tenho uma figa que era da minha avó. Está guardando a figa da tua avó. Eu tenho lá um quadro que eu não entendo que quadro é aquele. Irmão, tu tem um quadro, tu não sabe nem o significado do quadro, irmão. Um lugar escuro, sombrio, uma casa lá no fundo com a luzinha e aquela tela preta. E você, é porque eu achei bonito. Aí aquele quadro está travando a tua vida. Entendeu?
Sim, tem que ser devagar. E debaixo de oração. Eita, papai. Então, mas tem que orar, irmã. Verdade, Isso. por exemplo, retratos de coisas que não tem mais nada a ver com a tua vida. Não guarde retrato de você bebendo, fantasiado, entendeu? Eu tenho imagine você vai lá na minha casa, você vê um quadro eu de bate-bola. Tira do teu Face, tira de tudo, irmão. Quadros, foto que você estava bebendo, estava lá. Não pode, você tem que tirar limpeza espiritual, tá bom? Vamos lá, aqui, isso, vamos lá. Rapidinho, acho que eu já... Boa noite, a paz a O todos. estudo está indo para outro lado, hein? Vamos lá. Mas é importante. Eu já até falei aqui sobre quando eu fui administrar aquele posto lá em Santa Cruz, Sim. lá nos Jesuítas, que Deus me instruiu para me tirar todas as chaves que não abria a porta. Isso, chave velha. E tinha um cesto assim com muita chave. E aquele lugar, aquela unidade, ela era travada. Eu não conseguia fazer nada naquela unidade. Aí eu fui, identifiquei, testei todas as chaves e foi um mole assim, orei, né, repreendi, joguei fora. Aí depois eu lembro que eu falei com o senhor, mandei mensagem. Aí você falou, irmã Liliane, é confirmação de Deus, porque o estudo que eu vou iniciar hoje é sobre quebra de maldição e o primeiro objeto é a chave. Aí, ó. Né? Chave que não abre nenhuma porta. Né? Então, assim, eu fiz um trabalho ali, né? Deus me instruiu a fazer um trabalho de tirar todo o móvel quebrado daquela unidade. Né? Eu tive um trabalho de identificar, de tirar, mas depois que eu consegui tirar aquilo ali, a unidade começou a andar assim, pedidos que eu já tinha feito à prefeitura, não sei quanto tempo, não conseguia chegar. Tava tudo começou a chegar. Cadeado fechado. Meu irmão, tu perdeu a chave do cadeado. Aí você fica guardando o cadeado fechado. Não faz sentido isso. Isso acaba gerando uma energia de algo travado, entendeu? Quer acreditar? Amém. Não quer acreditar? Continue guardando. Celular quebrado, que você não usa mais, coisa quebrada. Não é o objeto em si, é a ação que aquilo tem, entendeu? Não tem mais valor, não tem mais razão. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Se algo não faz mais parte da sua vida e você não precisa mais daquilo, ou aquilo não tem significado, não faz sentido você ter. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma namorada. Ela não é mais minha namorada. Faz sentido eu andar com ela? Faz sentido eu trazer ela para minha casa? Faz sentido eu ter ali contato, a foto dela na minha casa? Sim ou não? Porque se algo saiu, ou se algo precisa sair, se algo não presta, se algo não presta, que eu digo não a pessoa, tá? Algo não é mais útil para mim, não faz sentido eu ter aquilo na minha vida parado. Porque aquilo vai ter um significado. Existe uma entidade que trabalha na energia do parado. Chave que não é usada fica parada. Cadeado que está fechado sem a chave, ele vai ficar parado. Você está entendendo? Tudo que fica parado muito, muito tempo, antigo, tudo que não tem algo que seja útil, movimentado, aquilo vai gerando energia. Ah, se eu tenho um negocinho que está parado lá, não é sobre esse negocinho, mas é a junção de coisas, e é o acúmulo de coisas paradas. Isso não é bom. Existe uma entidade que trabalha na energia do parado, tá bom? Bom, vamos lá para a gente fechar, porque eu já estou aqui estourando o horário. Então, manter a máxima transparência quanto aos atos de gestão praticados, ou os gastos, as ações, você precisa ter esse cuidado aí, tá? Comunicar com a família o que está acontecendo, o que está sendo feito, o que precisa fazer ou melhorar. Isso aqui é sobre tá ruim, a sua família está com problema financeiro, reúne todo mundo e tem um papo lá e fala sobre isso. Você está tomando autogoverno. Ainda que eles não queiram fazer, mas você está tomando o governo. Não é, mas ninguém na minha casa quer fazer, ninguém concorda comigo. Não, não é sobre eles, é sobre você. Você está tomando a rédea, Deus vai te honrar. Está todo mundo gastando, você não gasta. Está todo mundo fazendo, você não faz. Agora, se você é líder na sua casa, é pai, é mãe, vê aí o computador, por favor. Você é pai ou é mãe, o que vai acontecer? Você tem que tomar o governo. Como que eu estou pagando uma conta de luz de R$1.000 e aí está meu filho, minha esposa, minha filha, meu sobrinho, meu cunhado lá gastando horrores? Eu tenho que tomar o governo e dizer, aqui não. Senão eu vou botar vocês para pagar. Me dá que o dinheiro de vocês vão pagar.
É autogoverno. Sem briga, tá? Eu estou aqui falando com ênfase, você tem que tomar o governo disso. Agora, se você não tem autoridade sobre aquelas pessoas, tome a sua decisão. Não vá arrumar confusão com os outros. Se você mora de favor, se você mora com pessoas, decida por você. Mas se você é autoridade na casa, você tem que tomar o governo dessa bagunça aí. Senão vai ficar assim, ó. E nem Deus vai te tirar dessa. Você tem que tomar o governo, seja da sua vida pessoal, e quando se trata de família que mora junto, dá o play aí, filho, por favor. Você precisa tomar a rédea disso, tá? Isso, é só isso. Vamos lá. Opa, foi. Obrigado. Manter relação harmoniosa com os poderes legislativo, judiciário, que é o pai e mãe, que é quem manda na parada, respeitando o papel, as obrigações e a autoridade, como também respeitar o individual de cada componente da família. Bota ordem nessa história, irmão. É muito triste, eu acho isso inadmissível, filhos mandarem na casa, filho mandar em pai e mãe, meu irmão, nem brinca com isso. Tem coisa que não deve ser admitido. Não pode, você tem que tomar a rédea disso. Sem briga. Se você entender isso, você vai ter autoridade, como foi dito ali. Eu vou tomar o autogoverno. Aí você fala, Senhor, me dá autoridade. Deus vai te dar autoridade. O seu modo de falar, o seu olhar, sua expressão vai gerar respeito naquela pessoa. Vocês estão entendendo? Os nossos pais poderiam ser ignorantes, mas eles usavam muito bem isso muitas vezes. Só olhava, irmão, gelava. Só olhava. Hoje em dia, fulano, eu não posso fazer não, porque vai causar problema psicológico. Não sei o quê. Vai causar problema, meu filho vai ficar atribulado. Não, meu, quem não pode ficar atribulado sou eu. Fique ele atribulado, eu atribulo a ele. Mas é a questão. Aqui eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Aí é o lado espiritual, tá bom? E aí, como também respeitar o individual, ter o respeito. Tem que ter respeito. Eu respeito o meu filho, respeito a minha filha, mas eles têm que me respeitar. É uma troca justa. Quem manda aqui sou eu. Quero tudo apagado. Não é sobre isso. Olha, vamos ter consciência. A gente vai precisar, a gente está numa fase aí que a gente vai precisar apertar um pouquinho o cinto por um período, assim. Comunique o que está acontecendo. Não, fica ali. Eu quero isso, eu quero aquilo. Acabou. Mas é porque, né, me pediu. Não sei o quê. Nem Deus vai te ajudar. Você tem que tomar a rédea da sua vida. Dessa forma, sua família certamente irá governar e reinar na terra. Porque aí, e outra coisa, eu vou deixar bem claro, eu sei que tem pessoas que conseguem ter esse domínio, porque tem ali a liderança, né, o pai, a mãe, por exemplo, o irmão Ricardo aqui, ele pode chegar e chamar a galerinha na conversa aqui, junto com a esposa, a irmã Valéria, oi? Legal, sentar e fazer reunião familiar. Eita, glória, tá dando resultado, né? Eita, aleluia, Vanessinha, gostei de ler, hein? Né? Isso aí. Então, glória a Deus, é isso aí, e só tem a ganhar, a família só vai ganhar, sabe? Gente, isso é tremendo, aí a sua família vai governar, vai reinar, e Deus abençoa, Deus honra, porque os filhos estão honrando os pais, é uma troca maravilhosa, só que as pessoas perdem isso, aí fica um fazendo uma coisa, parece que está todo mundo na mesma casa, mas parece que cada um está jogando um jogo, cada um está puxando para um lado. Não, vamos juntos, vamos juntos. Consenso de família, por mais que tenha tretinha, briguinha, eu sei que cada família tem o seu formato, o seu estilo, mas só que governo é governo. Sistema. Crie um sistema. Porque quando você criar um sistema, não adianta o filho, a filha querer, porque o sistema vai fazer com que ele não consiga fazer aquilo que ele quer fazer, porque existe um sistema. Se ele não fizer, vai vir outro da família e vai fazer, porque tem um sistema para ser feito. Assim é o mundo. Eu não quero que chova. Não, se tiver que chover, vai chover. Eu não quero que aconteça. Vai acontecer, porque é um sistema. No governo, eu não concordo com isso. Não, eles vão fazer. Eles vão fazer. Mas eu não quero que seja, eu não concordo que tenha que ser taxar o Pix, que não sei o quê. Na hora certa, irmão, o que eles quiserem fazer, eles vão fazer, porque é um sistema. Cria um sistema na sua casa, um sistema positivo. Não, aqui em casa é assim. Se na minha casa, não é porque eu sou pastor, mas se eu fosse cristão, eu não deixaria entrar bebida na minha casa. Se eu for fazer uma festa, quer vir, vem, né? Mas na minha casa não entra bebida, é uma lei da minha casa e ponto final. Mas a pessoa, mas é porque se eu fizer isso eu vou magoar alguém e não sei o quê. Aí, o que acontece? Beleza, a pessoa vem, traz a garrafa,
traz o dono da garrafa, traz aquele que gosta de ir para o bar beber, que tem um chapéuzinho baixinho, com a fita vermelha aqui, que fica encostado num poste, traz para dentro da tua casa. Aí a pessoa vai embora e a carga vai ficando. Então, com carinho, um beijinho, com a autoridade de Deus. Só que tem que orar, tem que aprender sobre o assunto aqui primeiro. Não é chegar lá amanhã, olha, não quero que ninguém venha com bebida aqui que eu vou arrebentar todo mundo na acabada de vassoura. Não é isso. É você orar. Primeiro, antes de qualquer ação, ore, peça revestimento espiritual, peça sabedoria, peça autoridade. Vai orando, fica 7 dias, 70 dias, irmão. Orando, 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 orando. Pede a Deus sabedoria e vai. No momento certo, olha, fulano, eu gostaria de fazer um pedido assim, e tal, não, isso na minha casa eu não quero mais e tal. Ah, mas é porque você é crente? Não. É uma decisão pessoal que eu estou tomando, eu não quero mais. Entendeu? E tal. Porque aí você vai ver quem te respeita, quem não te respeita. Você vai ver quem realmente está indo na sua casa porque gosta de você ou porque está usando lá para tomar uma cerveja, porque faz isso em qualquer lugar. E aqui eu não estou dizendo nem para A nem para B, que eu não sei da vida de vocês. Eu nem vou na casa de vocês. Gostaria de almoçar lá qualquer dia desse, né? Mas não é sobre um nem outro. Eu estou falando sobre algo que vai muito além. Pessoas que vão na sua casa falar palavrão dentro da sua casa. Vão querer... É a mesma coisa de chegar lá, esquece o momento que eu sou pastor. Eu estou lá na minha casa, aí a pessoa vai para lá, aí é carnaval, a pessoa quer assistir o samba, a escola de samba, o desfile da escola de samba, dentro da minha casa. Eu não vou deixar. Você está entendendo? Eu sei o que é o carnaval, eu vim de lá, eu sei a carga espiritual. Está entendendo? Não é para você fazer esse carnaval agora. Vá orando, vá buscando, vá se colocando, porque senão você nunca vai se desfazer das cargas que te atrapalham. Já não basta os objetos, já não basta a carga genética, já não basta a carga espiritual. Se você não tomar o governo da sua vida com carinho, com autoridade, não é para brigar com ninguém. Quem está entendendo, diga amém. A partir de hoje, não vai botar nela aqui dentro, não. Que agora eu aprendi lá com o pastor Ney, eu vou comer na acabada de vassoura. Aí o espírito da confusão vai para tua casa, irmão. Não pode ser assim. É na sabedoria, é no amor, tá? E aí, na oração, pedindo cobertura espiritual e tal. Aí, no momento certo, devagarzinho, Deus vai te dar oportunidade. Antes do momento, vamos supor, final de ano. Você já vai durante o ano, quando tiver encontro com o fulano, esse ano lá em casa, já vai com sabedoria. Esse ano lá em casa, eu tomei uma decisão muito importante para a minha vida e lá em casa não vai entrar mais bebida. Se Deus permitir eu estar vivo lá no Natal, no Ano Novo, lá em casa não entra mais bebida. Eu tomei uma decisão. Aí você comunica um, comunica outro, fofoca chega rápido e lá na casa lá de fulano já vai ter bebida não. Aí então não vou, não vem, miserável, não venha. Mas é fulano de tal. Ei, em nome de Jesus, essa pessoa, ela, por quem quer que seja, ela vai embora e ela vai deixar uma carga. E quem vai lidar com essa carga o ano inteiro é você. Ah, Deus me ajuda. Aí Deus vai falar assim, para eu agir, eu tenho que ter legalidade para agir. Você está dando legalidade para outra ação, como é que vai ser isso? Vai ter uma batalha, todo um anjo e um demônio guerreando dentro da tua casa, você não vai viver em paz. Então, o que Deus falou para Caim, quando Caim começou a querer fazer o que era errado? Pecado está na porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo, governá-lo. Amém?